Começar? Podemos. Então tá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Guinter, eu sou coordenador nacional do Núcleo de Gestão do Trabalho da Anestesiologista. Tenho o maior prazer em poder conversar hoje um assunto extremamente importante. Agradeço a nossa sociedade mãe, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o Dr. Jetson, nosso diretor de defesa profissional, o Dr. Luiz Diego, nosso presidente. E hoje a gente traz aqui um ilustre tema, juntamente com todos os integrantes do NGTA, um assunto de extrema importância para a gente e um assunto atualizado. Então, eu gostaria de apresentar dois colegas, primeiramente o Dr. Jorge Preto, Dr. Jorge Preto, TSA, Sociedade Brasileira, responsável pelo CT do Hospital Regional Hans-Peter Schmidt, que é em Joinville. Ele é doutor em anestesiologia pela Faculdade de Medicina da USP, diretor de informações médicas da Anestec. E ele vai falar simplesmente um assunto extremamente interessante, que é a inteligência artificial em anestesia, anestesiologia, assistência, educação e gestão e como somos impactados nesse instante. E para moderar essa mesa, nada melhor do que o nosso amigo, nosso tão atualizado professor Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão, responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento da Escola Paulista de Medicina, diretor de práticas médicas do grupo Anestesia, diretor da nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia e também diretor da World Federation Anesthesia, para poder compor aí essa discussão aí conosco. Então, Jorge, seja super bem-vindo à nossa família NGTA-SBA. Eu acho que é um assunto fantástico e fique à vontade, meu amigo, e depois a gente debate. Falcão, te peço ajuda aí nos questionamentos para a gente ir trocando essa ideia, tá bom? Obrigado, Jorge, seja bem-vindo. Obrigado, Guinter. Agradeço ao convite, né, feito na pessoa do Guinter, mas em nome do NGTA, em nome da sociedade. Tenho muito prazer de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto, além de relevante, está relevante e será cada vez mais relevante nos próximos anos, e com certeza absoluta vai impactar a vida de todo mundo, não só a sua vida profissional como anestesista, que é o nosso foco aqui, mas com certeza várias outras áreas da sua vida vão ser impactadas pela inteligência artificial. Eu vou focar mais nas aplicações, no que a gente pode utilizar, o que tem de concreto. Vou falar um pouco sobre a base técnica, sobre como isso é construído, por que isso está tão em vigor agora. E conforme a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, só para o pessoal entender um pouco, desde 92 eu já era programador. Então, antes de ser médico, eu fui programador, sempre fui apaixonado por informática, por programação, e sempre foi algo que eu levei em paralelo com a minha vida de médico. Em 2014, eu já comecei a trabalhar, depois em 2012, com sistemas, com os amigos da informática e com especialistas em dados aqui de Joinville, e a gente acabou abrindo nossa empresa de uma startup, passamos por todo o ciclo de empreendedorismo inicial, e há 2 anos e meio atrás a gente fez uma fusão com a Nestec, onde eu me tornei daí o diretor de informações médicas da Nestec. A gente estava conversando aí o que é um diretor de informações médicas. A nossa área médica ela é muito complexa e a gente tem por característica um raciocínio não linear. A minha grande função, eu sempre coloco, que é traduzir as nossas necessidades, nossa complexidade do sistema de saúde, do cuidado ao paciente, para uma metodologia linear, para uma linguagem, para um mundo de possibilidades que você tem dentro de sistemas. Só que isso tem que estar muito bem amarrado, muito bem desenhado, para que um programador que não sabe o que a gente faz dentro do centro cirúrgico consiga desenvolver e entregar um sistema que funcione. Então, essa ponte, essa ligação, esse desenho de sistema, esses testes que a gente tem que fazer, e principalmente esse conhecimento de saber aquele dado, aquele clique de mouse que você está fazendo, ele vai alimentar
5, 10, 20, 50 outros locais com aquela informação. Isso tem que estar muito bem desenhado desde o início dos sistemas, porque senão isso vai dar muito conflito. Tem uma estatística americana que fala que 50% dos softwares médicos não saem de um MVP, de um produto mínimo viável, 25% são usados numa versão mínima e apenas 25% realmente viram um produto com escala que acaba sendo realmente utilizado. E de longe, a maior dificuldade é a comunicação entre a equipe médica, a equipe de saúde e a equipe de desenvolvimento. Esse é a grande dificuldade. E essa posição que eu ocupo hoje, né, de diretor de informações médicas, é quem está aí nesse meio campo entre a área de desenvolvimento de software e a área da saúde. Do mesmo jeito que eles não vão saber o que a gente faz no centro cirúrgico, a gente não precisa saber qual é a linha de código que eles estão fazendo. Mas aqui no meio do caminho, precisa ter um planejamento muito grande, muito importante, a função que eu executo aí nos últimos 2 anos e meio. E a gente tem desenvolvido uma inteligência artificial especializada em anestesiologia dentro da Nestec. A gente tem hoje mais de 3 milhões de anestesias registradas. A gente tem uma base de dados suficiente para desenvolver isso. E são esses grandes serviços, grandes sistemas super especializados que vão nos trazer as IAs especializadas. As IAs generalistas é o que a gente tem contato hoje, o que eu vou falar aqui na minha apresentação. Então, vou começar aqui a minha apresentação e no final a gente vai poder discutir sobre o assunto. Não quero me prolongar muito na apresentação para que a gente possa ter bastante tempo de discussão. Bom, então, como nós vamos ser impactados nos múltiplos pontos, né? Na assistência, na gestão, na educação, isso tudo acaba sendo muito interligado. Então, vamos lá. Gente, inteligência artificial não é novidade, tá? Por que que a gente está falando tanto sobre isso ultimamente? Essa é a pergunta, né? Para quem trabalha com sistema, com software, machine learning já existe há bastante, há vários anos, que é o aprendizado de máquina, e a evolução disso são as redes neurais e o sistema aprendendo e tomando condutas, isso é uma inteligência artificial. Isso já existe. Por que que ficou popular agora? Então, gente, olha só, desde 2007 já começou a ter as primeiras questões, a primeira inteligência artificial, né? Isso varia um pouco de entendimento, mas em 2009, o que que mudou? O que que a gente está realmente tendo hoje de diferente para a gente estar assim tão nessa hype de inteligência artificial? O que que mudou? O que que é a chave? São as LLMs, Large Language Models, que não é nada mais, nada menos que a interface do sistema com o usuário. Isso é um único detalhe que muda tudo. Para quem tem idade suficiente aqui, como os colegas que eu estava falando aqui nos bastidores, o que aconteceu nos anos 80, final dos anos 80? A gente saiu de uma interface de digitar comandos para uma interface gráfica, onde você clicava e as coisas aconteciam. E aqui, na interface de digitar comandos, só quem conhecia bem os comandos conseguia usar um computador. Quando você colocou na interface gráfica, todo mundo conseguia usar. Era só ler e clicar, procurar e clicar. Isso foi responsável pela popularização dos computadores. O que aconteceu agora? Aconteceu a mesma coisa. A gente mudou a forma de interagir com a inteligência artificial através dos sistemas de linguagem. Porque você pergunta na sua linguagem humana e a máquina te responde na tua linguagem. Então, você não precisa saber código, você não precisa saber algoritmo, você não precisa saber como que é feito o treinamento, como que você faz a pergunta, porque ele vai te responder na tua linguagem. E isso muda tudo, porque qualquer pessoa com acesso à internet consegue se cadastrar no site ChatGPT e utilizar ele.
ChatGPT foi o que chegou, o sistema, software, aplicativo que chegou a 100 milhões de usuários mais rápidos na história do mundo. Isso foi treinado em bilhões de dados, tá? Para você ter uma ideia, nosso primeiro modelo na Nestec a gente treinou em 7 bilhões de dados tokenizados. Né? Um detalhe, ou seja, o ChatGPT foi mais de 100 bilhões de dados. Tá? E ele vai cada vez sendo treinado, cada vez mais. Então, isso aconteceu em 2020, elas foram melhorando. Hoje, se você entra em alguns bancos de algoritmos, você tem lá 500, 600 LLMs diferentes, com modelagens um pouco diferentes, para baixar de maneira gratuita. Tá? Então, isso está disponível. A questão é em que banco de dados ela vai procurar as questões, as respostas para te trazer na sua própria linguagem. Tá? É a nova evolução tecnológica. Vai mudar a forma que a gente se relaciona com os dispositivos. Porque você vai conversar com eles por áudio, ele vai te escutar e vai executar. E ele vai vir destruindo um monte de coisa que tem hoje e simplesmente vai acontecer. Independente de você concordar, gostar ou não gostar, simplesmente vai vir como uma revolução tecnológica e como todas as revoluções vão abrir muitos novos negócios e vários negócios vão ficar pelo caminho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para você ter uma inteligência artificial, você tem que executar uma série de disciplinas. Computação, matemática, estatística, machine learning, deep learning, redes neurais, aqui são algoritmos diferentes, ciência cognitiva, linguística computacional, e o algoritmo de linguagem natural é uma camada que vem por cima disso aqui tudo para que você consiga interagir com esse sistema sem precisar saber programação, sem precisar saber de algoritmos de machine learning. Isso coloca a IA na mão de qualquer pessoa com um celular, um dispositivo que acessa a internet, ou seja, quase toda a população mundial. Tá? Aqui um pouquinho de questões técnicas. Todas essas partes são necessárias que sejam avaliadas, refinadas, padronizadas e direcionadas para o que você quer. Estou falando aqui de uma LLM, tá? Então, você tem que saber qual é o seu data lake, você vai ter que tokenizar. Normalmente, a tokenização é feita com sílabas, tem formas variadas de se fazer a tokenização, e ele vai gerar qual é a próxima sílaba mais provável. Tem uma série de formas de definir, normalmente é feita uma vetorização para você saber qual é o contexto. Então, qual é o vetor mais próximo e com uma menor diferença de inclinação disso que você está fazendo. Que aí ele vai te dar a próxima sílaba, a próxima palavra, qual é o contexto, ele vai procurar dessa forma. Ou seja, são milhares e milhares de cálculos para você conseguir criar uma frase, tá? E tudo cálculos probabilísticos. Você vai ter que fazer um fine tuning, refinar para o que você quer especificamente. E esse é o ponto que a gente está trabalhando hoje, porque hoje você tem IAs generalistas. Você precisa refinar isso em cima de um data lake específico para você ter IAs especializadas. Você tem que ter parametrização de memória para que você consiga responder em tempo adequado. Você pode colocar análise de sentimentos em cima do jeito que a pessoa escreve, como ela pergunta. Esse é um ponto assim, que é fundamental, é engenharia de prompt. Aquele local onde você digita o seu texto, ou você fala o que ele pode te responder, como que ele vai te responder, como ele deve se comportar, que tipo de resposta ele deve dar, qual é o perfil de linguagem que você quer utilizar, tudo isso você vai colocar na engenharia de prompt. Esse é um dos pontos mais importantes, e hoje até está se tendo uma profissão nova, que é engenheiro de prompt de IA. Tá? E aqui você vai testar uma série de valores, você vai colocar acurácia, vai colocar recall, uma série de itens paramétricos baseado em estatística para você conseguir definir o teu prompt. Esse é um outro ponto bem importante, né? Tá? É o aprendizado por feedback humano. Então, quando você vai lá no ChatGPT e você diz que aquela resposta não foi boa, você está contribuindo para o treinamento daquela LLM. Tá? Então, esse é um ponto importante porque a gente está
no início disso. Imagina que é um produto relativamente novo, que ainda está bem no início. Então, o feedback humano vai ajudar a refinar. E a gente tem ainda o RAG, que é um ponto bem importante para você dar contexto, que é para você conseguir entender onde procurar aquela informação. Então, imagine você coloca algumas palavras-chave, aquilo está em dezenas de bases de dados diferentes. O RAG vai te dar o contexto, qual base de dados provavelmente é a mais importante para você trazer aquela resposta. Então, hoje, para você conseguir ter uma LM especializada, você tem que investir aqui, ó, no Fine Tuning, na engenharia de prompt e no RAG. Isso aqui é o grande ciclo que você precisa para treinar uma LLM especializada, que é o que a gente está fazendo. E aqui eu queria trazer um ponto muito, muito, muito importante. Toda inteligência artificial ela vai se basear em um data lake, uma base de dados. E ele vai ser bom proporcionalmente à sua base de dados. E aí a gente entra num grande problema, a qualidade dos nossos dados. E quando a gente olhar para os nossos dados em saúde, a gente vai ver que as nossas bases de dados em saúde são muito ruins comparadas com outros setores da economia, tá? Esse é uma frase clássica na programação, nas bases de dados, né? Garbage in, garbage out, tá? Não importa qual vai ser o que você vai colocar aqui no meio. Se o teu dado é ruim, as tuas respostas vão ser ruins, simples assim, tá? Se o teu dado é ruim, a conclusão é ruim. Isso aqui já nos traz um ponto de alerta que a gente já imagina que as nossas bases de dados. É só você lembrar quando você fica lendo evoluções de um paciente que está há 15 dias internado no hospital. Tá? Essa é a base de dados. Se você colocar uma IA, o que ela vai conseguir te responder? E aqui eu vou trazer alguns memes, mas é a nossa realidade crítica. Quem quer estatística? Todo mundo. Quem quer se preocupar com a coleta dos dados? Quase ninguém. Tá? Quem quer uma base de dados limpa? Todo mundo. Quem quer parar para olhar para o dado, para limpar ele, para identificar os processos na captura daquele dado? Quase ninguém. Se a gente não resolver essas questões aqui, né, nunca conseguiremos ter uma boa base de dados para ter uma inteligência artificial efetiva. Esse é o Índice de Transformação Digital 2023, Fundação Dom Cabral e PricewaterhouseCoopers, tá? A saúde é o pior de todos os setores avaliados de transformação digital, ou seja, a nossa base de dados é ruim. Se a nossa base de dados é ruim, a gente fica num ciclo vicioso. A gente tem uma baixa maturidade analítica, tem uma base de dados ruim, não tem uma cultura de limpar, avaliar e melhorar a nossa base de dados. Isso gera pouco investimento, porque você demora para ter as respostas. Os nossos sistemas, em geral, são sistemas, os prontuários são de 20 anos atrás, com quase nenhuma evolução tecnológica, sistemas que não são integrados, e a gente fica num ciclo vicioso, cada vez mais difícil de você ter uma boa base de dados para te dar respostas adequadas. E aí a gente entra num problema muito específico da medicina. A gente precisa de alta precisão. E isso aqui, esse ciclo, não é um ciclo virtuoso que vai nos trazer melhor precisão. Então, a gente vai ter dificuldade de usar a inteligência artificial porque nós vamos ter baixa precisão. Associada a isso, a nossa ciência na saúde ela já é muito boa. Nós temos aqui vários doutores. A gente tem medicina baseada em evidência, a gente tem estudos, estatística, regressões logísticas multivariadas, meta-análises. Isso a gente já faz de rotina. Tá? É totalmente diferente você pegar uma indústria que faz pneu, que faz parafuso, que faz um gráfico de pizza e porcentagens. Você põe uma IA para olhar a base de dados, ela faz uma estatística avançada, já é um ganho gigantesco. Para a gente, não. Tá? Para a gente, não. Porque a nossa ciência já é muito boa. O que que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir fazer personalização. Tá? Essa fragmentação que a gente tem na saúde, a IA vai conseguir nos ajudar, vai conseguir resolver. A gente vai conseguir começar a conectar múltiplos sistemas, múltiplas fontes de dados, e o paciente construindo
o seu prontuário digital de saúde com uma IA associada e você conseguir buscar esse dado a qualquer momento, qualquer médico que está trazendo isso. Isso é algo que é mais real. É um agrupamento, uma sumarização, e uma integração de várias fontes de dados para a gente conseguir uma personalização desse cuidado com o paciente. Não fiquem esperando que nós vamos ter conclusões fantásticas, novas, baseadas na IA, porque a nossa ciência já é muito boa. Tá? Trazer um pouco mais aqui para dar uma descontraída, né? A gente olha assim, isso aqui é machine learning, mas você tira a casca que tem por cima, é estatística. Né? E daí, se você, estatística, se dá põe uma casquinha ali por cima, é machine learning, mas se você chama de inteligência artificial, você tem muito mais atenção. Então, hoje a gente tem um viés comercial, uma hype muito grande na inteligência artificial. Se você vai olhar no detalhe, olha, mal é um machine learning que está sendo utilizado. Então, hoje a gente tem uma atenção comercial sobre IA muito grande, e com várias coisas que estão longe de ser uma IA realmente, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado sobre isso. Tá? Eu queria trazer uma questão importante, assim, que faz muita diferença quando a gente está trabalhando tecnicamente, que é o que a gente chama de maldição da dimensionalidade. Tá? A gente tem uma ideia errada que quanto mais entrada de dados a gente tiver, que aqui a gente chama de dimensão, melhor vão ser os resultados. Mas isso não é verdade. A gente tem um ponto ótimo de número de dimensões para você ter o máximo de performance dos modelos. E aí vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui 100, mas eu sei que 20 é o que vai me dar a melhor performance. Quais são os 20 mais importantes? Tá? Isso aqui, essa decisão, isso precisa de uma ciência de dados muito forte, muito bem trabalhada para você ter o melhor resultado aqui. Tá? Outro ponto que a gente tem que chamar atenção na nossa área é o que a gente chama de explicabilidade dos modelos. Tá? Aqui a gente tem alguns modelos utilizados, isso aqui são modelos de machine learning, tá? Quando você junta vários deles, você faz uma IA. Quando a gente faz aqui, né, então as redes neurais, elas são pouco explicáveis, os random forests são pouco explicáveis. Imagina você tomar uma conduta que foi recomendado por uma IA, que você não faz a menor ideia de onde ela tirou aquilo. Na nossa área, isso é muito complicado. Em outras áreas, não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é não dar certo, é estar errado. Tá? Então, na nossa área, esse é outro ponto que a gente vai, assim, ó, percebam que você tem mais acurácia, mas você perde explicabilidade. Então, tem muita discussão ética em cima disso aqui, não tem uma resposta boa ainda sobre isso, mas sempre que nós formos falar em IA em saúde, nós vamos trazer esse tema de explicabilidade, dos modelos, tá? Para as nossas recomendações. Esse é um ponto bem importante. Bom, isso é uma base técnica, teórica, né, sobre eu queria trazer para vocês o que a gente tem de literatura sobre isso, né, o que já está publicado, né, qual o viés científico dentro da nossa área da anestesia mesmo, tá? Esse é um artigo do Anesthesiology, já de 4 anos atrás, onde eles trazem as aplicações. Isso não mudou muito de 2020 para cá. O que mudou foram que as LLMs, ou seja, a interação, a linguagem que melhorou. O que foi estudado? Monitorização de profundidade anestésica, controle de infusões alça fechada, guiar o ultrassom através da IA na imagem, braço robótico para fibro, predição de necessidade de analgésicos no pós-operatório, mas isso aqui é machine learning, não é IA. Logística operacional, aqui a gente entra na gestão, a gestão dos processos, toda a operação, desde a indicação cirúrgica, autorização, OPME, guias, tudo isso, mapa cirúrgico, tudo isso consegue ser melhorado com IA. As classificações, os scores de risco é utilizado, mas não mostrou um resultado muito melhor do que a gente faz. E as predições, tá? Que não é uma IA em si, é mais um machine learning, predição de hipotensão,
depressão respiratória, de algumas complicações de via aérea difícil, tempo de UTI, ventilação mecânica e internação. Esse aqui é um estudo mais recente, agora de 2024, que ele mostrou 103 estudos que usaram técnicas diferentes de machine learning, que ainda antes da inteligência artificial. A maioria dos modelos, eles teve uma habilidade limitada para fazer as classificações de modelos de risco, muitos erros, alto risco de erros sistemáticos, e a conclusão é que o machine learning no perioperatório ainda está num estágio bem inicial. Ou seja, a nossa ciência já é muito boa, a gente não está conseguindo ter grandes avanços colocando o machine learning em cima da nossa ciência. Então, para pôr um pouco de atenção, que também não vai ser algo que vai mudar a nossa vida de uma hora para outra. Esse é um outro artigo aqui, 2022, artigo de revisão, onde eles avaliaram vários itens na anestesia em si. Então, olhavam a história do paciente, o perioperatório, o intraoperatório, o pós, e eles olharam vários itens. Eu acho que eles tiveram aqui o problema da maldição da dimensionalidade. Eles começaram a olhar muita coisa e não conseguiram chegar a algum resultado. Eu não vou entrar em detalhes, problemas de overfitting, quando você treina muito bem seu machine learning nos seus dados, você tenta aplicar em outro lugar, ele não funciona, ou seja, o fit dele é para aquele tua base de dados, a precisão não foi baixa, muito fator de confusão, alta heterogeneidade, alto risco de viés, ou seja, não ajudou a gente na vida real, tá? Porque vários desses itens a gente já consegue avaliar, a gente já sabe, já consegue prever, tá? O que eles mostraram que deu certo? Ó, o manejo do centro cirúrgico. Então, melhorou o sistema de planejamento cirúrgico, o agendamento e a utilização dos recursos foi maximizada. Melhorou um pouco a monitorização, uma predição de risco e decisões clínicas, tá? Aqui eu queria chamar a atenção sobre isso. Nesse ponto aqui, a avaliação da qualidade do dado, a extração do dado, a mineração do dado, você precisa de um time de ciência de dados para fazer isso, tá? Gente, não é usando Excel que vai resolver isso e não é com o estagiário da TI ou recém-formado da informática que você vai colocar uma coisa dessas na tua rotina, no teu hospital, na tua empresa para rodar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a ciência de dados é um ponto que ela junta muitos conhecimentos, não vai ter um cientista de dados, o time de ciência de dados para abranger todas essas questões, ele tem que ser multidisciplinar, e aqui a expertise no domínio, se a gente quer uma IA médica, nós temos que ter médicos junto do time de ciência de dados, tá? Senão isso não vai funcionar. Senão você não vai funcionar, você vai perder a parte do domínio do especialista no assunto. Mas esse especialista, não adianta você pegar um médico que não entende nada de análise de dados, de processamento de dados, de estatística, porque aí também você não vai conseguir conversar com o resto do time. Essa é uma das minhas funções hoje na Nestec, ser um dos heads do time de ciência de dados. Tá? Essa é uma das nossas funções nesse ecossistema de construção de IaaS. Então, para vocês terem uma ideia, assim, coisas que a gente já fez hoje, que a gente já trabalhou, que do lado eu vou deixar rolando um videozinho mostrando a nossa LLM, ou seja, a gente está aí conversando ali com a Axel, né? A gente desenvolveu um machine learning para agrupar tabelas de procedimentos, 72 mil códigos diferentes, a gente criou um machine learning para resolver isso. Clusterização e identificação de padrões de instituições através de machine learning para fazer um benchmarking efetivo. Leitura de exames em PDF ou em imagem, um OCR, também um machine learning. Predição de potensão, também um machine learning. Estamos desenvolvendo um sistema de recomendação de itens, é um template inteligente, que ele vai aprender a sua preferência para aquela instituição, para aquela cirurgia, e já vai construir os itens que você utiliza. Sistemas de pré-auditoria para cada uma das cirurgias ao final da ficha anestésica, e estamos começando o nosso sistema de transcrição de áudio para fazer para fazer transoperatório.
Hoje, cara, o que que a gente tem? Você tem um sistema que pode ser um assistente pessoal para tarefas cotidianas, assuntos com muitas informações e margem de erro aceitável. Gente, se vocês quiserem perguntar para o ChatGPT como que você vai e faz um roteiro para passear em Paris ou em Nova York, que tem uma quantidade absurda de informação sobre isso, ele vai construir muito bem. Se você quiser pedir para o ChatGPT montar um roteiro turístico para você no interior da Bahia, de São Paulo, de Santa Catarina, ele não vai fazer, porque não tem base de dados para isso. E se ele te mandar para um lugar errado, não tem grandes problemas na tua viagem, vai atrasar um pouquinho, não tem grandes problemas. Isso não dá para a gente fazer na medicina, tá? O que a gente precisa é aplicar numa base própria, e aí a gente tem nossos problemas de dados. Sumarização, contextualização e categorização, qualquer IA faz. Não é nem bem uma IA. Basicamente, agrupar palavras, tokens semelhantes de uma maneira organizada, tá? O nosso grande desafio é o contexto, tá? É o contexto, é o grande problema. Imagine assim, ó, você vai fazer uma pergunta sobre relaxantes. Quero fazer uma pergunta sobre rocurônio. E eu vou deixar ele procurar no Miller, que seja algum livro qualquer sobre isso. Em qual capítulo ele vai pegar a informação para te dizer? Porque rocurônio vai estar citado no capítulo de relaxantes, no capítulo renal, no capítulo de cardíaca, de neuro, uma série de capítulos. Da onde vai vir o contexto adequado para responder o que você quer. Esse é o nosso grande desafio que a gente tem hoje, é conseguir dar contexto para a inteligência artificial buscar o dado no lugar certo. Aqui a gente tem algumas questões sobre qualidade de dados que eu tenho falado, né? Então, o dado ele tem que ser completo, ele tem que ser atemporal, tem que ter validade, integridade, ele tem que ser único, não pode ter dois lugares falando duas coisas diferentes, e ele tem que ser consistente na jornada toda. Agora faço uma reflexão sobre esses itens, esses 6 itens, no nosso prontuário eletrônico que a gente usa hoje, tá? Então aí a gente já imagina a dificuldade que nós vamos ter, tá? Isso aqui foi em medidas bem genéricas de qualidade de dados em vários setores, só para vocês terem um exemplo. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui é muito pior na saúde, porque as nossas bases de dados são pior, a nossa transformação digital é pior. Então, esses números, com certeza, vão ser piores. Quanto piores forem esses números, pior vai ser o resultado da LLM, das respostas que a inteligência vai te trazer, tá? Então, a gente tem hoje um caminho a seguir, tá? Que ele pode se transformar em exponencial. As IAs generativas são essas que geram respostas em linguagem natural. Elas vão trazer um crescimento exponencial, tá? Porque vai ter muito mais gente utilizando. Tem hoje muito lugar utilizando, mas sempre assim, ó, pensem. Hoje, o que que a gente consegue fazer? Quanto maior a base de dados, quanto melhor a qualidade daquele dado, melhor vão ser as respostas. Então, hoje tem uma hype que todo mundo vai usar inteligência artificial. Em alguns anos, eu imagino que de 3 a 5 anos, nós vamos cair mais numa real e dizer, ó, isso aqui, a inteligência artificial está funcionando bem, ela melhorou, ela dá respostas, principalmente nos locais de ciência baixa e que existam dados. Essa é a grande aplicação, tá? Então, você vai pegar um gerenciamento financeiro de uma empresa que era feito de uma maneira pouco profissional, com poucas ferramentas, você coloca uma IA, ela vai trazer um monte de informação relevante e vai melhorar aquela situação, tá? É diferente no nosso sistema, onde a gente já tem uma ciência boa e a nossa base de dados é ruim, tá? Então, eu vejo que a gente vai demorar para ter realmente uma IA na medicina mudando desfecho, mudando conduta, mudando realmente o nosso dia a dia. Ainda vai demorar alguns anos, vai demorar o tempo proporcional a gente se preocupar com a nossa base de dados, tá? Então, hoje a gente tem que olhar para uma IA anestésica, alta precisão e alta acurácia. Isso aqui só se consegue com base de dados. Gente, a tecnologia para fazer isso já existe.
já existe. O problema é o data lake, tá? E a gente conseguir dar o contexto certo com a qualidade de dados para você ter isso funcionando. Sinceramente, ainda vai demorar um pouco para a gente resolver essas questões. Mas eu vejo muito pouca preocupação e investimento com essa base necessária para a gente evoluir para uma IA anestésica mesmo. O que eu imagino realmente, assim, nos 5 anos? Agora, uma opinião mesmo, tá? Automação de processos que tenham um contexto claro, tá? O que pode ser automatizado, o que é repetitivo, o que é redundante, a IA vai fazer. Sugestões e acompanhamentos do protocolo no perioperatório, isso é algo mais fácil de ser colocado, tá? A navegação que hoje a gente faz, tem enfermeira navegadora, tem segmentos para alguns procedimentos, normalmente de alto custo, de alto risco, a gente vai conseguir fazer algo que funcione para a maioria dos pacientes, através de uma IA que vai acompanhando esse paciente. Nós vamos conseguir trazer individualização melhor para os pacientes, a gente vai conseguir agrupar melhor as informações de saúde dele e vamos ser mais precisos na hora que a gente fizer isso, porque tem muito, todos vocês aqui que estão me ouvindo devem ter alguma história que alguma informação importante não foi repassada e algum paciente teve uma complicação que podia ser evitada. Tá? Então, isso a IA consegue nos ajudar. E as predições em tempo real, que é uma série de predições que a gente pode ir, conforme as coisas vão acontecendo, vão gerando alertas de predição. Isso também é possível de ser utilizado em pouco tempo. Um viés educacional vai ser importante, porque nós vamos conseguir funcionar com a IA. É como se fosse, em vez de você ir lá pesquisar no Google, você vai conseguir as respostas mais rápidas, mais diretas e mais fáceis do que você ficar abrindo um monte de site ou lendo um monte de artigos. Então, isso vai funcionar melhor para a gente conseguir melhorar a parte educacional e vai conseguir melhorar o acompanhamento dos pacientes. Então, o sistema vai ficar te gerando lembretes, vai ficar te gerando uma série de lembretes de suporte à decisão, sugestões de conduta, sempre com o médico no looping. Eu não vejo o médico saindo do looping em 10, 15 anos, tá? Sempre com o médico no looping. Então, isso pode realmente melhorar para a maioria dos pacientes. E do ponto de vista de gestão, você vai conseguir, com menos funcionários, ter mais informações disponíveis de um jeito mais fácil, desde que você tenha cuidado com o seu banco de dados. Tá? O futuro são as IAs especialistas. Hoje a gente está no início disso com as IAs generalistas em bancos de dados genéricos, que é o que tem disponível na internet. Tá? O futuro vão ser empresas que têm bancos de dados muito bons, especializados, criando as suas IAs especialistas. E uma IA gestora recebendo essas outras informações e fazendo essa interface com o usuário. O que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, em breve, é suporte e ampliação cognitiva, ou seja, te trazendo alertas ativos, sugestões de conduta, acompanhamento das condutas, tá? É só a gente olhar, cara. A gente tem no sistema da Anestec, no Observatório da Anestesia de Valor do ano passado, o repique de antibiótico, ele é feito em poucas vezes no horário certo. Uma coisa simples, repique de antibiótico. Tem hospitais que a maioria das vezes não é feito na hora certa. Isso a IA vai te ajudar, vai fazer uma ampliação cognitiva, vai te ajudar naqueles casos, o paciente tem uma doença rara, o que acontece? Você acaba indo ler no Google, lendo em algum artigo um pouco antes de ter o procedimento. A IA vai poder te ajudar nesses casos mais complexos, tá? Não tenho dúvida nenhuma que vai fazer parte da nossa vida em vários setores, tá? Não só na medicina. Essa evolução vai ser mais rápida que as outras, porque tem mais gente utilizando, tem mais recurso computacional para isso acontecer. O foco é aumento de produtividade, ou cada pessoa vai produzir mais, ou com menos pessoas você vai produzir a mesma coisa, tá? Na saúde, falta muita precisão ainda, tá? Na anestesia, nós vamos ter suporte cognitivo,
A notícia boa para nós anestesistas, falta muito para substituir o anestesista. Eu tenho certeza que o cirurgião vai ser substituído primeiro, tá? Só para encerrar aqui a nossa conversa. Deixo meus contatos aí e agora vamos discutir sobre o assunto, que eu acho que vai ser a parte mais rica agora do nosso webinar. Eu só vou abrir agora a palavra aí para vocês. Estou à disposição dos colegas e para Fantástico, discutir. Jorge. Cada vez que eu assisto essa aula, eu me surpreendo e eu confesso que eu fico com medo, cara, de certas coisas, cara, porque cada hora que você começa a pensar e imaginar o que você poderia melhorar no seu atendimento ao doente, não só ao doente, mas a instituição e tudo mais. Mas eu vou deixar o Falcão à vontade para ele poder falar um pouquinho sobre tudo isso. E o Falcão, que é um especialista em saúde baseada em valor, né? O Falcão é o cara que nos colocou aí à luz da otimização, nos trouxe essa preocupação que hoje parece ser algo natural, mas ele já vem falando isso há uma década, pelo menos, né, Falcão? Então, eu acho que tem tudo a ver com a aula do Jorge, com a brilhante aula do Jorge. Fica à vontade, meu amigo. Pode falar um pouco para a gente. Obrigado, obrigado. Primeiro, boa noite a todos os colegas, né? Boa noite, Guinter e Jedson, os demais colegas do NGTA. Obrigado pelo convite para fazer parte desse painel. Aprendi muito com o Jorge Preto aqui agora, né? Aprendi sempre que eu assisto a aula de Jorge, do Diógenes e assim por diante, eu sempre aprendo muito. E, Guinter, eu estou na mesma página que a sua, viu? Tenho frio na barriga, tenho um pouco de medo, mas é porque é o desconhecido e eu gostei daquele gifzinho do X-Men que você colocou, George. Vai acontecer derrubando paredes, Vai. atravessando, né? E eu tenho muito mais perguntas do que comentários. Então, eu vou colocar aqui, eu acho que a gente pode fazer aqui um painel aberto, né? A Binoan, o Pablo, o próprio Jedson também para a gente poder discutir um pouquinho em conjunto. Mas, Jorge, só para poder fazer o kickoff e colocar essa bola aí rolando no campo, o que que eu tinha de pensamento, o que que eu tenho de pensamento sobre esse tema? E eu acho que você ratificou muito isso, ratificou demais. Quando eu fiz o meu pós-doutorado em 2012, eu fiz meu pós-doutorado em bioengenharia, né? Mas era bioengenharia pulmonar, né? Num laboratório que os engenheiros eram do MIT, a equipe médica era lá de Harvard, e tratava dados, e eram os engenheiros que tratavam dados. E eu sempre lembro que quando a gente ia fazer análise, a maior parte do tempo era no cleaning data, né? Na limpeza de dados, né? Entender os outliers, entender. E uma das coisas que ficava muito claro para a gente é que o dado que estava lá é porque ele foi imputado, né? Então ele não aparece do nada. E quando você faz esse, você chamou muita atenção disso, quando você faz esse translacional para a nossa realidade de hospital, primeiro que você olha no hospital, a gente está passando décadas atrasados e a Anestec tem nos ajudado na anestesia, mas a gente está passando por uma transformação digital ainda, saindo do papel e indo para prontuário eletrônico. Papel é praticamente impossível analisar, né? Em 2002, na Escola Paulista de Medicina, a gente começou a fazer as fichas de anestesia carbonadas. E que, acredite ou não, a ficha de anestesia carbonada foi até o ano passado, quando a gente mudou para o TASI, né? Então, você está falando de 22 anos de cirurgias e de dados que era um anestesista preenchendo um papel onde um carbono tinha um fluxo que ia para uma secretária, a secretária digitava no banco de dados, né? E imagina a quantidade de erros que não tinha ali, de limitações de dados. Mas era um banco de dados que a gente usou para muita coisa. Então, hoje a gente pega os hospitais, a gente está passando por uma mudança digital. Ainda eu não tenho esse número, mas imagino eu que a grande maioria dos hospitais ainda seja no papel, né? Aí você pega os hospitais que estão fazendo essa transformação digital, muitas vezes são multiplataformas, né? Então, relatório eletrônico, o prontuário eletrônico do paciente é um, o de imagem é outro, o financeiro é outro, o da anestesia é outro. Então, eles são multiplataformas que muitas vezes não se conversam.
Depois você tem um terceiro ponto, que quem imputa esses dados somos nós. É a assistência que imputa os dados e que está longe do que é feito com esses dados. Porque a gente que imputa os dados, para mim, esse é o pior problema, a gente não tem acesso aos dados. A gente não tem acesso. E um dado que está lá e que não é analisado também não serve para nada, né? Eu acho que nem os hospitais têm a capacidade de analisar os dados que estão lá. Então, a análise, o acesso aos dados é analisado. Portanto, se a gente não sabe para que servem aqueles dados, a única preocupação nossa como médico, às vezes, é médico legal, e às vezes a gente vai querer fazer uma descrição bem feita, que essa descrição lá, por uma variável string, ela não vai ser analisada, ou vai ser muito dificilmente analisada, né? Faz com que aumente os erros desses dados. Bom, vamos fingir que a gente superou todos esses problemas. Vamos fingir que a gente superou isso tudo, que eu, sinceramente, eu queria ouvir depois a sua... Você que trabalha diuturnamente com isso, eu queria ouvir sua percepção. Mas vamos supor que a gente supere esses problemas que, para mim, parecem um pouco longe ainda de serem superados. E até eu acho que você ratificou um pouco na sua apresentação. Você ensinou para a gente que é muito mais complexo isso do que parecia, né? Que é a minha humilde visão do que a gente está vivendo agora? São dois pontos bem distintos. Um ponto clínico assistencial, e você chamou isso, né, a atenção das questões preditivas, que a gente já discute, né, índice preditivo de hipotensão, entre outras coisas, índice preditivos de dor no pós-operatório. A gente tem ido para um direcionamento de closed loop, que era maior, caiu um pouquinho e tem voltado, né? Então, do ponto de vista assistencial, médico, eu acho que vai melhorar a nossa assistência. Se nós formos ali a peça-chave desse processo, isso vai potencializar a nossa assistência. A gente vai ser melhor médico. A gente vai trazer mais segurança para os nossos pacientes. Essa é a minha percepção. Ter acesso a essa tecnologia é maravilhoso. Então, uma coisa é assistencial médico e a outra coisa é processo. E aí, processo, a gente tem processo hospitalar, a gente tem processo da anestesia, dos nossos serviços. Ginter comentou, não podia deixar de falar da questão de otimização perioperatória. Por quê? O outcome final, eu concordo com você. A gente vai ser pressionado a fazer mais por menos ou a gente vai ser pressionado a ter maior produção, produtividade, né? Então, a gente vai ter que sair de uma zona de conforto, quebrar algumas questões culturais, o que para a gente, como médico, às vezes a gente fica com medo, porque a gente pode ultrapassar um limite e colocar um paciente em risco, né? Ou ter pelo menos essa sensação. Mas a melhora de processo, eu penso o seguinte: anestesia. Se a gente hoje desenha a cadeia aqui, eu trato da seguinte forma: a cadeia de valor da anestesia. A cadeia de valor da anestesia que a gente desenhou significa. Primeiro, você tem agendamento de cirurgia. Segundo, você tem alocação do anestesista para o procedimento. Terceiro, você tem execução. Quarto, você tem a cobrança e depois você tem faturamento. Poxa, essas questões de melhores de análise de dados, inteligência artificial, seja o que for, isso vai otimizar para a gente bastante, porque hoje a gente luta contra ociosidade, por exemplo, né, em virtude do modelo de trabalho nosso, entre os outros. Eu acho que isso vai ser interessante. Só que, do ponto de vista de otimização perioperatória, vai ser excepcional, porque a gente vai conseguir fazer análises mais profundas de dados para melhorar a eficiência operacional de hospitais e interconectar setores. Você trouxe um exemplo, algo que a gente sempre fala, que é o funcionamento de silos dos hospitais, né? É um fato de um paciente receber algum tipo de terapia que não podia porque não teve visibilidade numa informação anterior, né? Só que o que me deixa, assim, gut feeling, tá? O que me deixa preocupado, eu gostaria de ouvir a sua opinião e dos demais aqui também. Eu acho que isso vai aumentar ainda mais o desequilíbrio que a gente tem hoje na saúde entre players como operadoras e hospitais versus players profissionais de saúde e médicos. Por quê? Eles têm acesso às informações, eles analisam as informações. A gente que imputa essas informações não tem acesso às informações.
ou tem muita dificuldade a ter acesso a informações. Eu não sei se é só a minha experiência aqui, mas eu acho que acredito que seja a experiência de outros colegas aqui também do painel. Quem aqui já tentou pedir dados para a TI do seu hospital? Para o pessoal, seja do Tazi, do MV. Jetson, depois você me conta a sua experiência, porque a minha experiência, cara, é muito difícil em vários hospitais, muito difícil, muito. Primeiro que é um grupo limitado de pessoas, informações de diferentes locais, e aquilo que o Jorge falou para a gente, informações bagunçadas. Eles têm uma lista de prioridade, e essa lista de prioridade não é o que a gente está pedindo, é o que o diretor financeiro do hospital, o diretor comercial, o senhor está pedindo, que eles nunca conseguem limpar essa lista de demandas, nunca chegam às nossas. A gente nunca consegue acessar essas informações. É muito difícil. Então, isso traz um desequilíbrio de posicionamento muito intenso, muito grande. Porque às vezes o hospital até cobra da gente, né? Um serviço cobra da gente, eles tendo acesso à informação, a gente não. Então, eu queria ouvir também aqui os demais, os colegas, até o Jetson colocou, como que a gente, agora, concluindo a minha fala para não ser um monólogo, né? E ser um debate, um diálogo, como que nós, médicos, lá no campo de batalha, e que alguns tendo posições de liderança e de gestão, mas de uma equipe, como que a gente trabalha com isso? A parte assistencial clínica e médica, eu acho que está ok. Todo mundo entende que isso vai trazer mais segurança para o nosso paciente. Agora, quando a gente fala de processos, primeiro, acho que me parece um pouco longe melhorar os nossos processos da anestesia, porque primeiro a gente precisa ter os dados, foi isso tudo que você falou. E segundo, quando a gente fala de processos hospitalares, como que a gente faz para também conseguir ter acesso, né? Ou a gente consiga participar disso de sorte a ser, no final de tudo, um ganha-ganha, né? E não só um desequilíbrio, que é o desequilíbrio que eu quero ganhar, mas você não precisa ganhar, né? Não estou dizendo ganhar o financeiro, não. Entendo-se ganhar lato sensu, né? O hospital quer ganhar, a operadora quer ganhar, mas a gente que está lá na frente, que é um vetor essencial da assistência, não tem essa mesma visão por parte deles. Então, joguei aqui mais problemas, tá? Até colocando um pouco no cunho um pouco mais prático e menos técnico do tema, mas que pelo menos dói aqui do meu lado, imagino que essa dor também seja de outros. Bom, vou tentar responder quase todos o que eu lembrar aqui, tá? Olha só. Pegando alguns exemplos bem práticos, tá? Primeira coisa que você falou sobre limpeza de dados, tá? Um dos meus sócios na empresa antes, ele é especialista, só trabalha com dados. 70 a 90% do trabalho de um analista de dados, de um minerador de dados, é limpeza da base. Tá? O ETL é Extract, Treat, Load, né? Para você entregar o dado carregado, limpeza. Tá? Então, essa é a parte mais difícil, mais complexa, assim, o pessoal pode não ter a ideia assim, mas às vezes você tem como você trata o dado faltante. Tá? Então, vamos dizer, a gente tem uma série de informações que são relevantes para a gente ter uma decisão baseada em dados. Você tem lá 1.000 pacientes, 600 têm a informação peso, 400 não têm. Como você trabalha com o dado faltante? Como você trabalha com duplicidade? Num lugar está escrito que o peso é 50, no outro está escrito que o peso é 60. Podem parecer, assim, a gente falando parece que é um problema não importante, mas quando você coloca isso em grandes bases de dados, você começa a ter muitos desses pequenos problemas, eles vão trazendo heterogeneidade, eles vão trazendo problema de baixa precisão. Você tem que começar a descartar dado, porque você sabe que aquele dado faltante ele é fundamental. E aí, quando você vê, eu tenho aqui, sei lá, 200.000 anestesias. Cara, eu só consigo usar 5.000. O resto se perdeu todo no caminho. Aí a gente volta na outra coisa que você falou, a importância da pessoa que imputa o dado. Ver a importância daquilo. Só que a gente não tem realmente. Olha, eu desconheço um lugar onde a pessoa que imputa o dado, ela receba um feedback
real e efetivo sobre o seu trabalho, tá? O O que é sonho era muito ter um comum, dashboard, né? E que a gente o, pudesse acompanhar isso junto, né? mas assim, ó, cara, é muito comum, essa é a minha experiência, eu já escrevi dezenas de protocolos, eu trabalho no hospital com Joint Commission, com ONA 3, com Chemento, eu escrevi dezenas de protocolos, tá? O protocolo é uma carta de boa intenção com um destino de uma gaveta. Essa é a vida real. Não me importa o protocolo, me importa é eu saber o que que o gestor quer saber. Eu quero saber se vocês estão engajados e seguindo com o protocolo. Esse é o ponto crítico. Eu quero poder dizer, a minha equipe de anestesia, ela tem 98% de engajamento com o protocolo de hipotermia. Esse é o dado que interessa. Esse é o dado que mostra valor. Aí chega no final do mês, sei lá quem foi atrás de alguns dados por amostragem, tá? A amostragem é uma amostra de como se fazer uma gestão decente, tá? Essa é a vida. O que que é uma amostragem? É uma amostra de como você fazer gestão decente, tá? Aí alguém vai lá, faz uma amostragem, cria um indicador, não tá bom, eles colocam no grupo do Whats dos anestesistas. Precisamos melhorar o engajamento ao protocolo de hipotermia. Aí eu que escrevi o protocolo, que sigo o protocolo, fico lá dizendo que eu tenho que. Eu falei, cara, mas eu já fiz isso em todos os pacientes. E o cara que não está fazendo não recebe o feedback de tem que chegar. E, cara, isso a automação resolve, desde que a jornada do dado tenha sido estruturada. Você chega no final da semana e recebe no teu e-mail, no teu WhatsApp. Falcão, você teve 90% de engajamento no protocolo de hipotermia, 100% no protocolo de abreviação de jejum, tantos por cento no checklist de cirurgia segura, você recebe o teu reporte. E o teu gestor recebe isso. E aí o teu gestor pode ir com a direção do hospital e dizer, olha só, nossa equipe está assim, isso aqui não está dentro do nosso pactuado, nós vamos já criamos um plano de ação, uma medida corretiva para a gente gerenciar isso. Isso não tem nada de IA, cara, tá? Isso é uma automação de processos simples. Só que o problema é que o input do dado é errado, não é feito, a jornada do dado não está sendo acompanhada, tá? Porque se toma uma decisão estratégica de fazer algo, não se pensa nisso de um fluxo digital, e quando você tenta emular o processo que você tinha não digital, seja no papel, seja de outra forma, quando você tenta emular isso para o digital, você perde todas as possibilidades de melhorar o processo, de automatizar o processo e de transformar ele em algo muito melhor. E é o dia a dia, né? Eles pegam, como que vocês fazem? A gente preenche um formulário e clica um xizinho. Então o cara vai lá, cria uma tela com um formulário para você clicar o xizinho. Nada mais acontece. E aí a gente fica nesse looping. Isso não precisa de IA para resolver isso, sabe? Não precisa de IA. Mas isso é algo que, a hora que você começa a colocar atenção na IA, quais dados ela precisa para funcionar, talvez você comece a prestar atenção na jornada do dado, e aí você ajuste esses pontos para a gente conseguir ter todos esse roteiro que você começou a falar e que eu estou complementando aqui. Márcio, está com a mão levantada. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Noite. Muito interessante isso que você falou. Eu sou anestesista do SMA, né? Sou diretor de práticas médicas lá do SMA, lá do Ciros, ou do Curu Samaritano. E é um grupo grande, quase 400 anestesistas. E a gente vem trabalhando com essa parte de dados, né, já há alguns anos, né, e viu lá há cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, a importância que isso teria hoje, né, e a gente investiu pesado nessa área porque a gente acreditava que seria uma coisa fundamental para o funcionamento tanto técnico quanto administrativo da nossa empresa. Hoje a gente desenvolveu uma ferramenta de gestão de pré-operatório com um chatbot, com bot, na verdade, né? Com a parte
conversa com um robô no WhatsApp, né? O paciente tem acesso e aí tem aquela inteligência artificial básica que vai respondendo e vai fazendo um direcionamento para onde ela quer, né? E também para a estratificação de risco cirúrgico do paciente, né? A gente também montou junto com o setor de inteligência de dados. E para estruturar isso daí foi muito longo a caminhada. A gente hoje tem um engenheiro especialista em inteligência de dados, a gente tem um programador e a gente tem 2 técnicos de TI, né? Tudo isso daí só para a gente trabalhar dados e para fazer com que a gente seja mais eficiente, né? E ser eficiente também na parte de gestão, de alocação de profissionais, né? De alocação de profissionais, onde o profissional, ele coloca lá na ferramenta aonde que ele está, de que tempo até que tempo ele ficou lá, que tipo de cirurgia que ele fez, paciente era asa 1, asa 2, que tipo de medicação ele utilizou, ele preenche lá no aplicativo. E com isso a gente consegue fazer uma análise estatística, um mapa de calor de todas as áreas, de todos os setores, de todos os hospitais, tem hora a hora do dia da semana que a gente precisou de determinado número de profissionais. E com isso a gente avalia a taxa de ocupação daquele profissional, quanto tempo que ele ficou ocioso, quanto tempo que ele ficou em sala, quanto tempo que ele ficou para fazer de uma transição de uma cirurgia para outra, né? Mas o grande desafio nosso ainda é o correto preenchimento dos dados, né? Porque isso daí depende muito do preenchimento manual de cada coisa, né? Porque a gente não está falando de captação automática de sinais vitais. A gente está falando de que hora que começou a cirurgia, que hora que terminou, colocar dados do paciente, idade, peso, daí o cara tem que preencher, né? E ainda é um desafio para a gente isso daí, né? Qual é o grau de confiança que a gente tem em cima dos dados para trabalhar em cima deles, né? E aí eu queria saber da sua parte como você faz isso daí, essa limpeza de dados, se ela se dá através de forma manual, se ela se dá através de uma inteligência artificial para estudar, para avaliar esses dados. Como é que você confia nos seus dados para aplicar esses dados em logística, em gestão de risco e também em desfechos? Cara, esse é um ponto bem crítico, né? Como os nossos sistemas, em geral, eles são desconectados, porque eu tenho certeza que eles, assim, ó, dezenas de colegas já te falaram, cara, eu já coloco tudo isso no prontuário. E daí você pede para eu colocar isso de novo. Isso é redundância, isso é retrabalho, né? Só que se você vai querer fazer uma integração com todos os prontuários eletrônicos dos hospitais que vocês trabalham, cara, é simplesmente impossível. Atualmente é uma coisa impossível, tá? Isso eu acho acho não, tenho certeza que as IAs vão conseguir disponibilizar esse dado de uma maneira mais fácil, tá? Essa é uma evolução que a gente vai conseguir não com muito tempo, tá? Esses dados mais importantes vão ter que ser mais facilmente disponibilizados. E as tecnologias de dados, elas estão evoluindo para isso. Qual que é o nosso problema? Hoje, o nosso problema não é tecnológico. Gente, fazer uma API de integração não é difícil. O problema é que a gente tem 3, 4 sistemas de prontuário eletrônico que tem todo o market share do Brasil que não estão nem aí para isso. Essa é a realidade. Eles não estão nem aí para isso. Por quê? Porque eles estão sentados dentro do hospital. Um hospital grande, médio para grande, trocar o prontuário eletrônico, cara, é quase o apocalipse zumbi. Assim, é uma decisão assim extremamente difícil. Então, o problema de interoperabilidade de dados, eu acho que é assim hoje um dos pontos mais críticos da evolução de qualquer tecnologia de dados em saúde, é interoperabilidade. Em grande parte porque os players não estão nem um pouco interessados nisso. Nem um pouco interessados nisso. E pode colocar junto GE, Drager, com seus monitores, com seus aparelhos, porque a gente está 10 anos batendo na porta dessas empresas para fazer a interoperabilidade
E, assim, é algo que é muito difícil e nunca vira prioridade deles, que é o que o Falcão falou, né? Prioridade na lista lá do pessoal nunca vira prioridade, tá? Esse é um ponto muito crítico. Você vai ter que, assim, para isso funcionar, cara, para você ter esses dados críticos, você vai ter que colocar alguma outra forma de incentivo, bonificação, penalização, se esse dado for realmente crítico, tá? Algum bloqueio, mas assim, ó, é algo que a gente reluta muito em fazer na Nestec, é colocar bloqueio. Todo não, mas a maioria dos clientes querem, vamos bloquear. Se o cara não fizer isso, trava o sistema. Se não fizer isso, trava o sistema. Aí teve um cliente que eu cheguei para ele, cara, olha só, você quer nessa conversa colocar 15 travas no sistema. Daqui a pouco os anestesistas não querem mais usar porque o sistema está mais travado do que do que andando. Então, assim, todo bloqueio, é só vocês pensarem na usabilidade. Você quer entrar num site, aparece uma tela, um pop-up que tapa tudo, você já fica puto e quer sair dali, cara. Entendeu? Então, colocar bloqueios para obrigar o pessoal a preencher prejudica muito usabilidade, tá? Eu acredito, assim, ó, tem estudos mostrando questões de preenchimento, que é o que eu estava falando antes. Tem um estudo, eu não vou me lembrar de cabeça qual é o estudo, eu posso procurar. Itens críticos para qualidade e segurança, que era protocolo, engajamento a protocolo, checklist de cirurgia segura e alguns outros itens. Eram em torno de uns 15 itens. Eles fizeram o seguinte roteiro. No final da semana, o sistema gerava alertas específicos para cada anestesista, tá? Ó, o teu índice de preenchimento de cada item desses é de tantos por cento, dando feedback para o anestesista. Depois de um mês, acho que eram 3 vezes que você saía da meta, ele avisava o teu superior. Tudo automatizado. Avisava o teu superior, que era o gestor da equipe de anestesia. Você, depois de acho que era de 3 em 3 avisos para o teu gestor que você está fora da meta, escalonava, ia para o diretor clínico. Se do diretor clínico, 3 vezes fora da meta, você não ainda ajustasse, ia para o CEO do hospital. O CEO do hospital ligava para o cara. Tá? Depois de 6 meses disso implantado e menos de 10 ligações do CEO, eles mantiveram por 2 anos todos os indicadores dentro da meta, sem gastar R$ 1 de bonificação ou tirando dinheiro, pagando ou tirando dos colegas, mas através de automação. Tá? Então, assim, isso é um estudo publicado com esse roteiro. Tá? Então, acredito que seja um sistema que funcione, já tem até uma literatura falando sobre isso. É uma possibilidade. Tá? E se vocês têm um time, eu queria chamar a atenção, né? Que eu falei, gente, precisa de time de ciência de dados, precisa de gente para fazer. O Mauro falou, tem 4 pessoas trabalhando para conseguir montar isso. Provavelmente demoraram mais de 1 ano para fazer isso com esse time. Então, assim, cara, precisa investimento, precisa tempo, precisa gente dedicada e precisa atenção. Né? Eu sempre falo que ou a coisa está no foco ou ela está fora de foco. Não tem essa, eu estou com foco em 2 coisas. Enquanto alguém está com foco naquilo, aquilo anda. Se não está no foco de ninguém, simplesmente está fora de foco e as coisas não andam. 2 anos, Jorge. 2 anos. Pô, interessante, né? Bianuan, Opa, tudo bem, Jorge? tudo bem? Rapaz, primeiro te dar os parabéns aí, porque foi fantástico aí a palestra, gostei demais, sabe? E assim, isso que você falou foi muito importante sobre a questão da prioridade dos sistemas, né? Eu acompanhei esses sistemas lá no começo, né? E um deles, não vou dar detalhes, mas basicamente nasceu, digamos assim, no setor de faturamento do hospital. Então, quem vivenciou esse sistema em específico, eu não vou citar qual deles né? Viu que no começo era basicamente faturamento. O prontuário eletrônico que tinha era um campo que hoje a gente chamaria de memo, né? Ó, tá aqui, nome, queixa clínica, coloca tudo lá em texto natural. Então, mesmo que tivesse esses dados aí, eles não servem para muita coisa.
Talvez agora, com o processamento de linguagem natural, a gente consiga extrair alguma coisa desses dados, né, não estruturados, mas não é uma coisa muito boa. Então, o que acontece? E eu dizia naquela época, eu dizia, olha, o pessoal reclamava do sistema, olha, que você paga o sistema, não, quem paga é o hospital. O hospital não quer saber do prontuário, ele quer saber se a dipirona que gastou, tal, então modificar se usou tal coisa. Então, é isso que ele quer saber. Então, assim, a força, o drive de desenvolvimento desse sistema, das features, tudo, tem a ver com todo o processo de cobrança e faturamento. Então, a gente que está preocupado com a qualidade do paciente, a clínica e tal, isso só chega no drive lá quando impacta no negócio. Né? Então, por exemplo, o Falcão está dizendo aí, falando muito sobre Becine Valor, se o hospital tiver uma política que ele vai receber mais ou menos do convênio por conta de desfecho, aí ele vai estar preocupado com aquele dado, não pelo paciente em si, a verdade é essa, pelo dado para o recebimento. Né? Então, o que acontece? E essa guerra aí, a gente tem um termo, né, que chama Walled Gardens, né, que seriam esses jardins murados. Eles não querem fazer integração. Primeira coisa que você pede, que ele responde para você, como é que é essa feature aí? Deixa que eu faço, me pague que eu faço ela e eu vou fazer por dentro do sistema. Eu falo, eu não quero, por exemplo, você usar um sistema especializado numa determinada área, não tem comparação. Você usar, por exemplo, o Anestec, ainda não tive oportunidade, mas eu imagino que seja um sistema muito redondinho para anestesia. Aí o cara quer comparar com a tela que o cara faz lá num negócio de qualquer jeito, escutando, isso não tem nem comparação. Então era muito mais eficiente se ele fizer integrações específicas do sistema de anestesia, sistema de patologia e tal, e isso aí dificilmente a gente vai ver. E aí, falando sobre Falcão, eu lembrei da sua preocupação, Falcão, não é do futuro, não. Eu vou te contar um exemplo anedótico aqui, certo? Para você ver o nível de disparidade de poder sobre os dados que essas operadoras, os hospitais têm, né? Enquanto eu fui presidente da Copanest aqui do RN, tinha um convênio que eu era obrigado a enviar o faturamento todo no modelo TIS. Então é XML, tem validação, tudo. Se não validar, não tem como passar, certo? E ele me devolvia o demonstrativo de pagamento em PDF. Eu ficava implorando para ele mandar em planilha, não é? Não é, não é? Vocês falando, planilha não. Eu queria, me dê uma planilha que eu resolvo. Agora em PDF, meu amigo, eu não consigo importar isso aí. E aí pegava aquele, não sei quantas páginas em PDF e tinha que ter um funcionário para ficar digitando aquilo lá. E a conta que eu fazia é a seguinte: bom, se eu perder esse contrato, é mais fácil pagar essa funcionária para ela ficar fazendo trabalho manual, braçal, tal. Então, assim, exigia isso da gente e em retorno, com o mesmo dado que eu tinha enviado para ela, o nome quem tinha mandado era eu e tal, voltava em PDF. Imagine como é que é isso no futuro, essa questão desses dados. E o pior, Falcão, hoje você fala do input, né? A gente vai ter muito input automático de dado. Você está entendendo? Então a gente vai ter controle nenhum sobre isso. Então você vai entrar no lugar, vai ter reconhecimento facial, você entrou na consulta, saber quantos minutos você passou atendendo o paciente, quantos minutos você passou na sala do café, e isso aí vai ser tudo integrado, digamos assim, né? Quanto tempo você prescreveu ou levou com a janela do sistema, você não vai ter controle sobre nada disso aí, realmente é um cenário tenebroso. Eu compartilho do seu medo aí, viu, Focal? Tá certo? Mais uma vez, parabéns, viu, Jorge? Muito excelente apresentação. Obrigado. Esse negócio só desculpa, um exemplo, esse negócio PDF que você se comentou. O Guinter vai se lembrar, eu e o Guinter passamos juntos por uma dificuldade em um hospital aqui em São Paulo, na virada de um dos prontuários eletrônicos. E aí teve uma bagunça no faturamento do hospital, de repasse para a equipe médica, e eles repassaram 10% do valor, que era de repasse. A gente foi sentar com a CEO do hospital e mandaram para a gente, para poder fazer a auditoria, 700 páginas em PDF, de linhas, de pacientes. A gente falou, manda numa planilha de Excel. Infelizmente não tem como exportar em planilha de Excel, só exporta em PDF. Esse que é o sofrimento da gente. Cara, Desculpa eu cara, pular, que eu lembrei de outra coisa, Jorge, que essa é interessante, que tem a ver com a história da informática em saúde. Né? Eu, quando saí daqui de Natal, não ia fazer anestesia, não. Eu fui fazer mestrado em informática médica lá com o Dr. Sabatini, lá em Campinas, no Unicamp. E aí acabei ficando na engenharia biomédica, fiquei 2 anos lá, acabei não terminando o mestrado, paguei as disciplinas, tal, estudei, mas não terminei porque não tive como fazer a danada da tese. Engravidou minha mulher, e lá vai, e aquela coisa toda e tal, e é a vida, né? Virei anestesista. Mas uma coisa que eu me lembro, há 20 anos atrás, era uma iniciativa muito interessante da Open né? Open Electronic Health Record. Eu não sei se você já ouviu falar, certo? Mas o que acontece? Há 20 anos atrás, eles estavam preocupados justamente, vai ter uma onda de informatização e a gente não tem como estruturar o dado. E assim, além desse esforço que a gente fala normal, quando eles foram se debruçar sobre isso, existem impedimentos que eles são da natureza do objeto que a gente trata.
que a vida humana, ela não tem como estruturar. Aí um exemplo que eu me lembro muito bem quando eu fui estudar esses formulários lá, era a pressão arterial. Todo mundo fala, você chegar para um programador, ó, eu quero que anote a pressão arterial. Volta, pressão arterial. Não, meu amigo, precisa de 2 campos. Aí já começa a brincadeira, a sistólica e diastólica. Aí daqui a pouco o cara diz, não, mas é PM. E aí, é a mesma coisa? Vai gravar no mesmo lugar ou no outro campo? Aí chega o cardiologista, não, mas eu preciso anotar várias pressões, uma deitada, uma sentada, aí vai ter que ter um campo da posição para gravar a pressão. Aí o vascular chega lá e diz assim, olha, eu estou querendo medir a pressão em membros diferentes, porque eu estou querendo saber se tem uma obstrução na artéria. Tem que ter um campo para anotar o membro que você mediu e tal. Então, o que acontece? Eles fizeram um comitê para definir como que se grava um dado médico. Eles juntam tal e falam assim, e aí soltam esse formato lá de uma forma que seja aplicável lá tal. Eu acho que com esses 20 anos aí deve ter evoluído bastante, eu não sei como é que deve estar, mas esse pessoal deve ter, se tiver aplicado isso aí, deve ter uma base de dados um pouquinho melhor do que a gente tem aqui no Brasil. Isso que você falou, não é bem a realidade assim que a gente tem quando você vai olhar para a programação. Eu vou dar um exemplo assim para vocês verem. Um cliente nosso pediu assim, não dá para você colocar um formulário para o cara autorizar o uso dos dados dele, assim, o anestesista. Parece uma coisa simples, né? O cara logou, a gente tem já o nosso termos de uso, né? Mas ele queria um específico. É só pôr uma janela e o cara dá o ok ali, né? Foi, a cabeça do cliente, né? Eu queria só um formulário. É assim, tá. Onde tem que escrever isso? Se você mudar uma linha, ele precisa aceitar de novo? Eu preciso guardar o histórico das versões? Eu preciso ter a timeline das versões diferentes? Por quanto tempo eu tenho que salvar isso? Se o cara não aceitar, eu bloqueio o acesso dele? Se eu bloquear o acesso, o que ele aceitou na versão anterior, ele pode acessar ou tem que bloquear tudo? Quem é que vai ser o responsável a hora que bloquear? E o cara quiser falar com alguém, quem é o responsável? Por quanto tempo eu tenho que manter essa informação no sistema? Aí eu falei assim, se você souber me responder isso tudo, eu desenvolvo para você de graça, Exato. entendeu? Assim, ó, quando você vai colocar num sistema, você começa a olhar, tem um monte de detalhezinhos. E é isso que dificulta o desenvolvimento. Normalmente chega o médico, ele diz, eu quero anotar a pressão. Aí o desenvolvedor vai lá e faz. Aí ele vai lá, um outro pede uma outra coisinha, uma outra coisinha. Aí no final você consegue dizer várias pressões, membro, a hora. Aí você obriga o cara a responder aquilo tudo. Aí eu disse, mas eu só queria pôr a pressão, agora eu tenho que preencher 5 campos diferentes. Aí a tua usabilidade vai lá pro espaço. O que você Perfeito. falou sobre o histórico, cara, em 2010 eu dei a primeira aula sobre informática médica no congresso lá em Porto Alegre, lá em Legal. 2010. E o que aconteceu? Todos os prontuários eletrônicos que a gente tem hoje no Brasil, eles eram uma planilha de gerenciamento financeiro e de estoque. Isso. E aí começou. Você conhece o Jack? O Jack é o maior programador da história da humanidade. É o Jack que você está usando para fazer o estoque. Faz um lugar para eu escrever a evolução. Aí o cara foi lá e fez um campo texto para você escrever a evolução. Aí, já que você está usando, faz uma prescrição. Aí o cara assim, não, a minha evolução como médico é diferente do enfermeiro, que é diferente do fisioterapeuta, que é diferente do farmacêutico. Aí o cara foi fazendo campo texto, 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 texto. E hoje, cara, a gente tem uma favela de programação, tá? Porque as coisas não se conversam, é uma coisa aqui, outra lá. Aí você clica com o botão direito, abre 28 possibilidades, aí na possibilidade não tem uma flechinha que abre mais 10. E assim, no sistema, a gente não consegue, no sistema perioperatório, de um sistema que eu uso aqui, ver os exames do paciente. Você tem que sair do prontuário cirúrgico, entrar no prontuário eletrônico não cirúrgico, para daí acessar os exames. Cara, uns negócios bizarros. Mas quem paga, quem contrata, é o gestor. Para a gestão, essa gestão de operação financeira, estoque, MatMed funciona, que é uma beleza.
o sistema, então a gente é secundário, cara. Infelizmente, o assistencial ele é secundário nessas tomadas de decisão. Assim, ó, voltando no exemplo, Marcos, foi muito bom você ter compartilhado, cara, para a gente ver, ó, cara, 4 pessoas, 2 anos com investimento para você começar a ter retorno de alguma coisa. Aí hoje, com toda essa questão que estão falando aí sobre os problemas do mercado de saúde, as pessoas querem um resultado daqui a uma semana. Cara, você está 25 anos usando um sistema ruim, construindo uma base de dados que é uma porcaria, e aí você quer contratar alguém que em um mês vai te dar um monte de informação que vai mudar tudo. Cara, isso é uma utopia, assim, que nem tenho um termo bom para falar sobre isso, né, cara? Muito bem, Jojo. É o seguinte, a gente tem aqui um comentário do colega Humberto Rep. Humberto, obrigado pelo teu comentário, eu vou ler aqui. É Dr. Jorge, eu sempre odiei pop-ups interrompendo, mas não porque eles interrompem, mas sim porque na maioria esmagadora das vezes é uma interrupção impertinente. Vamos citar, por exemplo, a interrupção da ficha de avaliação para anestésica do AXREG, referente a preenchimento do campo de alergias. Acho bem tranquilo, nunca me incomodo de ser travado, por ter de preencher algo importantíssimo que eu havia esquecido. É como se eu ficasse até mesmo agradecido por terem me lembrado de fazer aquilo. Que interessante. Cara, é esse o ponto, cara. Se você pensar o tanto de pop-up, de bloqueio que tem nos sistemas hoje, eles são. A maioria deles é porque, assim, ó, é aquela coisa, todo mundo aqui está acostumado com isso. Tem 5% dos colegas que não fazem um negócio, aí, como aquilo está travando o faturamento, está travando não sei o quê, alguém tem a ideia genial de colocar um bloqueio para ver se você está preenchendo aquilo. Né? Então, vamos dizer, se você não escreve que usou a manta térmica, o convênio não paga, vira prejuízo. Então, eles colocam um bloqueio para te perguntar se tem manta térmica. Aí você vai fazer uma endoscopia e aparece o tal do bloqueio para perguntar se você usou a manta térmica. Sabe, tem umas coisas. Porque, não, porque senão a gente não consegue faturar. A gente não consegue chegar. Se você aplicar nisso aquelas teorias dos 5 porquês, você vai ver que assim, ó, a gente não consegue responder dois, entendeu? Por que que fizeram esse bloqueio? Porque a gente não consegue faturar. Por que não consegue faturar? Porque não tem no registro. Por que que não tem no registro? Porque alguns colegas não preenchem. Por que que alguns colegas não preenchem? Não sei. Então vamos bloquear todo mundo. Giorgio, perfeito. Eu queria, a gente, aqui do pessoal, o Falcão falou, você do Sul falou, o Marcião falou. Eu queria escutar um pouquinho do Pablo e do Jetson, a experiência deles na Bahia, como é que eles estão caminhando. O NGTA é um núcleo nacional e eu entendo que a Bahia também tem grandes grupos, caras extremamente inteligentes que também estão preocupados com isso. Pablo, Jetson, fala um pouquinho, né, do que vocês pensam também nisso, o que a gente pode estar contribuindo para isso também, por Eu vou favor. resumir minha frase, é uma frase que eu ouvi esses dias. Olha, o anestesista não vai ser substituído pela IA, mas o anestesista que não usa IA vai ser substituído rapidamente. A gente está correndo atrás disso. Quem falou isso, eu não me lembro mais, mas falou muito bem e entrou na minha mente. Eu não tenho dúvida que os benefícios das inteligências artificiais já estão aqui, nós já estamos usando, e quem não estiver atento a essa evolução seguramente pagará um preço muito caro. Essa é a minha opinião. Não sei se Pablo concorda. Concordo. Eu acho que o grande desafio da IA é o que o George falou, que é as interfaces, né? Eu não entendo muito bem de programação, como o Benoit começou, mas assim, ninguém se conversa, os sistemas não se conversam. No dia que eles conseguirem romper isso daí, a Big Data não vai ter limites, porque imagine que digo, na assistência, né? Imagine que a fisioterapia tem um modo ventilatório que está na UTI. Quando você conecta, quando ele chega no centro cirúrgico, o aparelho já sabe.
como ele estava ventilando. Ele aprende com a ventilação do paciente, o paciente está com uma piora ventilatória, está aumentando aí a resistência, está diminuindo, né, a complacência. O aparelho já aprende, que já se adapta a isso, e quando você devolve ele para a UTI, o aparelho da UTI já está nesse novo modo que ele da evolução respiratória do paciente no intra-op. Acho que é infinita as possibilidades. Não consegue nem pensar em tudo que é capaz de trazer, né? De melhoria. Mas aí que tá, se você não souber usar, se você não souber, né, e talvez até desenvolver, eu acho que o grande chunk nós aqui no nosso hospital, né, Jetson, que a gente sofre é a conversa do MV com a X-Reg e com o de vocês. Mas eu acho que isso aí é questão de tempo também. E o machine learning que a gente fala, bicho, a gente usa tanta máquina, e o ventilador é só uma delas, né? Imagine, sei lá, o aparelho de circulação extracorpórea aprender. Imagine o ECMO aprender. Imagine, né, como essa junção de dados, né? Todos juntos vão trazer de evolução pro paciente. Então, na verdade, eu não vou mentir, eu leio, não sou profundo e eu aguardo. Eu acho que a gente tem, eu estou aguardando para aprender. Eu não me enxergo como uma pessoa muito ativa nessa parte de computação, mas o que chega a gente tem que aprender, né? Eu não sei a que nível tá, mas eu acredito que um anestesista com essa ferramenta vai ser revolucionário, na assistência do paciente. Perfeito. Marcião, para a gente já encerrar daqui a pouquinho, pessoal, pode ser? Vai lá, Marcião. Só para encerrar e complementar, eu queria mostrar aqui para vocês a importância do tema e como, assim, eu nunca imaginei que eu seria convidado para uma defesa de tese sobre o assunto. E a professora Maria José, que é que é atualmente orientadora do programa de mestrado profissional em inovação tecnológica e processos assistenciais perioperatórios, ela me convidou para participar da banca de defesa de mestrado do aluno dela, que chama Vitor Ribeiro. E o tema da dissertação é Modelo de Inteligência Artificial pelo método Deep Learning para predição de tempo de sala operatória. Tá? Então, esse é o tema da defesa de mestrado, que vai ser mês que vem, acho que é agosto, na Faculdade de Medicina da USP. Então, é um tema muito atual, é um tema que está sendo estudado, hoje discutido, inclusive nos meios acadêmicos. Legal, Márcio. Você vê que, coincidentemente, segunda-feira eu tenho um também que a professora me convidou, mas é doutorado, e a gente vai falar, a mina vai falar sobre, a moça, a colega, vai falar sobre transporte intra-hospitalar, centro cirúrgico, UTI, o quanto pode minimizar. Você vê que as coisas elas acabam caminhando para esse jeito, para esse lado. Jorge, antes disso, eu vou falar rapidamente, depois eu vou pedir a palavra do Jetson para ele encerrar. O dinheiro, na verdade, no fundo, o dinheiro ele não está no bolso do médico, não está no bolso da instituição. Muitas vezes ele está no lixo, né? Porque tempo é dinheiro e tudo que você está falando é otimização de tempo e tudo isso é resgate das coisas. E é o que o Falcão gosta muito de falar: variabilidade de assistência, diminuir, enfim, N coisas para a gente poder entender tudo isso. Tudo tem tanto a ver tudo isso, né? Mas um adendo que eu só rapidamente queria colocar para vocês, eu acho que essa preocupação é muito do que é ser empresa de médicos anestesistas, pensando na gestão agora associada à inteligência artificial, e novamente a gente tem a oportunidade e sai na frente de muita coisa. Só queria deixar esse toque, porque outras especialidades não pensam desse jeito. Paralelamente, eu estava aqui numa reunião da APM, que eu vou ter que reportar para a diretoria da SAESP, os caras estavam se matando aqui para falar da Unimed, Abinor. Sabe? Os caras estavam aqui discutindo Unimed, aqueles médicos velhos, antigos, sabe? Falando de Unimed, diminuindo. Então, assim, eu não sei de verdade, cara. Se os caras não souber olhar para dados do que acontece, os caras não vão conseguir evoluir, andar um pouco mais. Então, tem tanta coisa. Pessoal, já 10h03, o Jetson, eu tenho aqui uma honra com o Jetson. Jetson, por favor, encerre
Fique à vontade, meu amigo. E Jorge, mais uma vez, muito obrigado. E todos, Falcão, todos os amigos que estão aqui, que vieram aí. Obrigado. Show. Vai lá, Jetson, por favor. Então, obrigado, viu? Hoje cumprimos o horário, né? Como eu sempre digo, né? Toda reunião tem horário de início, horário de término e pauta. E hoje cumprimos a pauta, começamos no horário, terminamos no horário. Agradeço profundamente a Giorgio, a Inter, a todos os membros do NGTEC que aqui estão. E dizer que estamos na vanguarda, né? Das discussões de temas que são sensíveis e de temas que são importantíssimos para a gente. Então, vamos continuar avançando, porque não temos opção. Ou avançamos ou ficamos para trás. Então, vamos avançar, que é o melhor caminho para nós todos. Uma boa noite a todos. Obrigado, Ellen, por tudo. E obrigado a todos. Até logo. Obrigadão, até Boa mais. noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. pessoal. Obrigado. Parabéns. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Obrigada, Rogério. Boa noite, Tchau. pessoal. Valeu.